retorno de Omni-Man. Finalmente, o grande personagem mais perigoso, mais forte dessa série até então, dá as caras, ele aparece. O que será que Mark vai fazer agora? Ele vai aceitar trabalhar com seu pai ou simplesmente vai fugir, vai tentar escapar dali? E os membros ali da coalizão vão descobrir sobre o grande infiltrado, como eles vão conseguir vencer os Viltrumitas. Sim, nesse vídeo vamos analisar e explicar tudo sobre o episódio 3 de Invencível. E se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece. Tô de volta hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo de análise, igual toda semana, né? De Invencível, a série aí do Amazon Prime, do mesmo criador de The Walking Dead, só que com uma temática diferente, né? Que vem com o episódio 3, que traz o grande retorno do Omni-Man e grandes pontos importantes ali pra história. Vamos explicar tudo, deixa esse like, ajuda muito mesmo na divulgação desse vídeo. Por ser conteúdo diferente pro YouTube entregar mais, ajuda mesmo. E se inscreva aí no canal pra você não perder nenhuma análise. E é o seguinte, né? Invencível mais uma vez trazendo uma temática chocante para episódio que surpreende, trazendo basicamente uma despedida de um personagem aí, de uma forma que dá para se dizer até que cruel, bem forte de assistir e assim, algumas temáticas de relacionamento também no episódio, mas tudo no final das contas levando pro retorno do Omni-Man, né? Esse retorno que a gente tava esperando há alguns episódios, tava tentando entender onde que ele tava, como é que ele ia voltar a ser inserido aí nessa história, que agora sim, finalmente dá uma ideia de que a história vai andar um pouco de forma mais acelerada e vai ficar tudo mais brutal a partir do episódio 4, que promete demais, de adianto aqui. Mas assim, indo pro início, né, a gente tem esse retorno do foco ali do relacionamento do Mark com sua mãe, a Debbie, que basicamente, se nos outros episódios já mostrou que a Debbie, pós as situações do Omni-Man, tava piorando, tá ruim após isso, agora esse episódio 3 tudo se agrava, só elementos piores pra ela, porque ela fica sozinha, com o Mark indo pra faculdade, ela é obrigada a recorrer a esse meio que centro de reabilitação, centro comunitário ali de ajuda, como uma forma de ter companhia, como uma forma de espairecer sua mente, de tentar melhorar, de tentar o progresso ali e parar de se afundar, né, nesse caminho depressivo que ela tá aí. Só que durante o episódio a gente vê mais a frustração batendo em cima dela, tipo, mostrando muito que a história vai afundar essa personagem a cada momento. Ela vai até o fundo do poço, aparentemente, porque aqui, quando ela tem esperança de conhecer pessoas que vão de acordo com ela, pelo menos esse cara, por exemplo, né, que ela conhece, que parece se identificar, parece estar na mesma situação, perdeu a esposa ali também. Logo, toda a possibilidade de confiança e tranquilidade de tudo se quebra, né, com o ponto dela descobrindo que esse cara perdeu a esposa por conta do próprio marido dela. O próprio Omni-Man, né, o próprio Nolan, que matou a esposa dele. E o interessante é que essa série é cheia de surpresas, né, porque se você como espectador fica numa expectativa desse personagem entender a situação e às vezes até tentar trazer ela pro lado dele, não. O cara tem a reação mais brutal possível de repreender a mulher e assim, a gente tem um final dela nesse episódio trazendo muito pro rumo de que agora ela só piora, ela só vai piorar mais. Essa mulher deve afundar na bebida agora, ela vai ficar muito mais isolada ainda mais contando com o ponto de que o próprio Mark seguiu viagem pro outro planeta pra poder ajudar lá, que na verdade era o próprio pai, né, que tava trazendo ele. A previsão é que o Mark fique muito tempo mais fora, então ele perca mais ainda contato com a mãe, né? A tendência, né, desse momento da Debbie ruim é que ela volte pra casa, mande mensagem pro Mark, tente contato com ele, peça ajuda, né? Ele falou que em 5 minutos poderia estar lá, mas provavelmente ele não vai estar disponível quando ela precisar. Então é bem complexa a situação da Debbie, a gente vai ver mais, mas seguindo os outros pontos, a gente tem esse episódio que só introduz essas questões do Mark indo pra faculdade e outras coisas pra logo já trazer um ponto da história do que aconteceu com o planeta Unopa ali. Mais um dos planetas que foi atacado ali pelos Viltrumitas, né? A gente vê a história que de certa forma eles conseguiram reagir, até incomodavam um pouco os Viltrumitas, mas ainda assim eles destruíram todo mundo, devastaram, de forma que os que restaram criaram ali campos de reprodução pra tentar melhorar eles e foram em direção pra se vincular com o pessoal da coalizão, né, que é a junção ali dos planetas, dos diferentes povos, porque a maioria concorda entre si, pelo menos num ponto, né, de que os Viltrumitas, eles estão muito mais perigosos e passaram do ponto. Então o objetivo dessa apresentação e aprofundamento maior da coalizão nesse episódio é trazer uma iniciativa pra produzir armas ou alguma coisa que possa parar os Viltrumitas. O que o pessoal do planeta Unopa até que começou a conseguir a partir de um deles ali, que é o próprio Allen, né, que a gente tinha conhecido na primeira temporada, ele teve contato com o Mark e outras coisas, mas que de fato ele se provou não sendo a solução, porque ele não conseguiu matar nenhum Viltrumita, apesar de dar trabalho. Ele é um ser mais avançado do planeta dele, só que ele precisaria de uma junção de mais pessoas para poder conseguir fazer isso. E assim, a gente acompanha aqui toda essa jornada dele de em direção ao planeta de volta, depois dos momentos que ele conversou com o Mark, entendeu o lado dele, para tentar
tentar convencer o pessoal da coalizão ali de que o Mark, um ser Viltrumita, está rebelado, que é uma grande novidade. E é muito interessante a forma como eles abordam a dúvida entre os membros do conselho ali, podemos dizer, né? Porque isso é algo muito diferente fora do comum. Um Viltrumita simplesmente largar a causa e ir contra a própria causa do planeta. O próprio Tedus lá, que é o meio que o líder, é o único a entender o lado do Olin ali e aparentemente confiar nele. Só que, assim, o próprio episódio traz que esse cara é o traidor, né? O próprio episódio traz a ideia de que se os Viltrumitas sempre estiveram à frente no poder e outras coisas, eles também estão à frente na política e infiltrando em tudo, de forma que eles já tem o cara lá infiltrado na coalizão, porque se ele identificasse algum problema de outros seres, de outros planetas querendo se rebelar, cada um deles que tenta se rebelar, eles vão lá e atacam e destroem, fazendo eles recuarem. Então não tem como ninguém se juntar. Quando aparece o Allen falando que aparentemente conseguiu uma aliança com o filho de um dos Viltrumitas, que é o Mark, eles decidiram colocar a mão na massa, ir atrás do cara e matar ele mesmo. Eles estão podando qualquer tipo de fonte rebelde possível que tá vindo aí. E tipo assim, não dá pra negar que é muito forte as cenas do próprio Allen ali sendo destruído por eles. Essa série em si é uma animação que não poupa violência, sangue e outras coisas. Esse negócio de arrancar braço, explodir peitoral e outras coisas. É muito forte de assistir, ainda mais num personagem que eles passaram a maior parte da primeira metade do episódio ali construindo nosso apego a ele, né? A primeira temporada já trazia ser um indivíduo aparentemente bom, mas aqui a gente tá aprofundando. Você tá assistindo, você vai gostando e conhecendo ele. Ele com o relacionamento que ele tinha lá também, né? Todas essas coisas. É de fato muito forte o que eles mostram ali. E tudo se torna mais sinistro quando a gente vê quem é o traidor, que é o próprio líder da coalizão. Tipo, trazendo muito a ideia de que os Viltrumitas estão acima de tudo. Tipo, se tinha um grupo que poderia se juntar às pessoas pra poder se rebelar e vencer eles, o líder desse grupo, na verdade, tá infiltrado pelos Viltrumitas. Então não tem mais um grupo que possa fazer isso. O próprio grupo que tem ali na Terra, que são os Guardiões, né? A gente tem muito um foco, né, nesse retorno, quando sai do foco do Allen ali, dessas questões de relacionamento, discussão de relacionamento um com o outro. É um episódio que tem grandes etapas de relacionamento, né, do garoto lá que era robô e agora tá virando humano aos poucos, levando a menina no cinema. Desde isso até os pontos de relação do próprio Mark com a Amber. E tem um momento do episódio que é só relacionamento. Mas claro que tudo isso sendo o ponto leve do roteiro, né, pro que vai vir direcionado ali pro final. Esse ponto aqui, né, do ser lá, mesmo antes ele se revelar se alguém enviado pelo Omni-Man, ainda assim esse ponto traz o Mark de volta pra história, porque ele tava meio desconectado disso, ele tava vivendo sua vida normal. E aqui ele volta pra sua maior atuação como invencível. Ele volta com esse princípio de ajudar uma civilização que tá correndo perigo ali também. É o princípio forte que foi trazido pra gente do episódio 2 que move ele pra poder ir ao encontro do pai, sem saber qual princípio que eu tô falando. As tentativas incessantes do Mark de se provar ser uma pessoa boa. Então qualquer situação mínima que tiver pra ele ter que ajudar, ele vai querer ajudar, porque ele não quer ser igual ao pai. Então ele sente que ele tem uma dívida com a sociedade, ele precisa fazer de tudo pra reparar isso e não ser uma pessoa ruim depois. Só que isso leva ele a uma espécie de armadilha, né? Que assim, não parece ser tão hostil. Ninguém levou ele ali pro outro planeta contra a vontade, não, mas de fato, o próprio símbolo do pai dele, do Omni-Man, que é muito mais forte, estar ali, já é hostil. Porque agora, assim, a gente não sabe como ele está. A gente não sabe como é que tá o psicológico dele. Se ele ainda tá o loucão que tá atacando tudo, igual tava no final da primeira temporada. Se ele tiver assim, o Mark simplesmente decidindo voltar e não querendo seguir, ele vai segurar o Mark ali, não tem como. Mas assim, por outro lado, o que tá me parecendo aqui desse final é o Omni-Man pronto pra poder convencer o seu filho a ficar junto, a ficar ali do seu lado, tipo, trazendo uma tendênciazinha, né, dos outros universos que a gente viu, das outras linhas temporais, do Mark ficar do lado dele, porque o maior padrão possível, o que é o mais normal nas dimensões, o que a gente aprendeu no episódio 2, é que o Mark esteja do lado do pai dele. Essa dimensão aqui que a gente vê principal da série é meio que uma anomalia. É muito diferente ele estar contra, então pode começar a aparecer os sinais de tendência dele querer ficar com o pai, ou começar a acreditar que o Omni-Man tá um pouco mais do bem. Não sei até que ponto isso vai, mas uma coisa é fato, ele não encontrou o pai dele ali à toa. O Omni-Man não ficou todo esse tempo escondido pra aparecer agora e só sumir de novo. Então eu tô sentindo o Mark sendo treinado ali aos poucos, ou sendo incentivado pelo pai a fazer algo que não parece mal, mas na verdade é. Fora toda a forma como a história do Allen lá e a coalizão se conecta com essa história do Mark e o seu pai. Tudo se conecta, né? A gente viu que os Viltrumitas estão bem acima da coalizão, tem infiltrados lá, sabem da informação sobre o Mark, sabem da iniciativa do Mark de ir contra eles. Então é muito fácil você imaginar que o próprio Omni-Man ficou sabendo disso tudo e foi o mais rápido possível tentar pegar o filho dele de volta, tentar convencer ele, ou fazer ele entender alguma coisa que vai acontecer aqui, para evitar com que ele tenha que matar o próprio filho
filho ou a própria sociedade dele tenha que fazer isso, pra fortalecer também os Viltrumitas e finalmente conseguir dominar a Terra, pode ser. Lembrando que apesar desses pontos fazerem muito sentido, são só pontos de teoria, mas o episódio 4 ele promete demais, tá? Eu diria que esse episódio 3 foi superior ao 2, todo episódio tem um grande impacto, Invencível é uma série assim, ó, muito acima. Eu quero que você coloque nos comentários o que você achou, se você quer que eu continue analisando aqui tudo em detalhes. Não esquece o like, ajuda muito na divulgação desses vídeos diferentes pro YouTube entregar mais. Se inscreva aí, se vocês quiserem, a gente vai continuar analisando ponto a ponto sobre essa série que é muito interessante. Agora o nível da saga dessa segunda temporada promete subir muito e muito mesmo, né? Logo a gente volta com mais coisa. É isso aí, um abraço, fui!